Olá pessoal, como você está hoje? Você sabia que o fim está próximo? A palavra de Deus, ela nos mostra todo o caminho que nós devemos seguir para encontrar com o nosso Mestre Jesus Cristo, vê-lo pessoalmente e poder abraçá-lo. Jesus, a palavra de Deus diz que em Mateus 24, a partir do versículo 3, diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele a seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerras e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar, esta é a palavra, até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O Senhor Jesus Cristo vem falando quando os discípulos chegam até ele no Monte das Oliveiras. Ele vem falando de todas as coisas que há 2000 anos iam acontecer. E ao decorrer desse tempo para cá, todas essas coisas já se cumpriram. É verdade. Todas essas coisas que estão aqui já estão cumpridas. A não ser esta última coisa aqui que eu frisei, que é: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Você já parou para pensar mas será que o evangelho ainda não foi pregado a toda criatura na terra? Mas será também que essas pessoas que foram pregadas também já não estão, ainda estão com um coração duro, um coração de pedra? Falta muito pouco para esta profecia se cumprir, do evangelho ser todo pregado na terra. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele revelou aos seus discípulos algo extremamente forte do tempo do fim. O relógio já está marcando a última hora para que o Senhor Jesus Cristo volte com poder e glória. Mas um dos grandes problemas é que muitos servos do Senhor, infelizmente não estão vigilantes, como as virgens prudentes, estão adormecidos
esquecendo do poder de Deus. As coisas deste mundo, assim como as sementes caídas, estão sufocando os servos de Deus. E eles estão preocupados com a luxúria, estão preocupados com vizinhos que vivem, desculpa o termo, enchendo o saco com as coisas deste mundo. Estão preocupados em só comer bem, em se vestir bem. As vontades deste mundo estão tirando o prazer das pessoas ter o evangelho de Cristo, o poder do Altíssimo. Porque tudo isso aqui, tudo já se cumpriu. Tragada foi a morte na cruz do Calvário. E todas essas coisas aqui já se cumpriram. Mas as pessoas estão cegas. Ele diz aqui no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo perseverou até o fim. E ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o Senhor Jesus Cristo diz, no capítulo 15, no versículo 15, aliás, quando, pois, virdes que a abominação e da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Jesus Cristo, ele cita o profeta Daniel, e em Daniel, no capítulo 4, no capítulo 12, versículo 4, Daniel diz assim, mas você, Daniel, feche com selo a palavra do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles, homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio. Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo, tempos e tempos, meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. E que coisas que Jesus falou? Eu ouvi, mas não compreendi, porque isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Lembra que eu li lá que aqueles que perseverar até o fim serão salvos? É isso aí. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que espera e alcançar o fim dos 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Então aqui, 2 anjos apareceram para Daniel. E uma das coisas mais interessantes, que é uma palavra escatológica, mas uma das coisas mais interessantes é quando ele diz para Daniel que ele deve seguir o seu caminho. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Então, meu amado irmão, a ciência já está multiplicada. Nós vemos como a tecnologia, hoje, nós temos a chance
de pegar o aparelho celular e se conseguir falar com um parente lá do outro lado do mundo. Não existe mais distância. Toda essa ciência, todo esse poderio já está aí diante dos nossos olhos. Então, quando o Senhor Jesus Cristo vem dizendo de guerras, rumores de guerra, continua quando no sermão profético ele fala sobre filho contra pai, pai contra filho, os casais não se entendendo dentro de casa. Tudo isso já está cumprido. Então só falta esse finalzinho que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui em Mateus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a toda a gente. Então virá o fim. Lá em Apocalipse, no capítulo 10, a partir do versículo 7, diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, como anunciou aos profetas, seus servos. Foi aquilo que Daniel falou lá atrás. Quando Daniel diz, né? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. Eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo e tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Então, tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse ali já está cumprido. Tudo que o Senhor Jesus Cristo veio dizendo, a única coisa que está faltando é que o Evangelho venha a ser pregado em todo o reino. E você acha que falta muito, meu amado irmão, minha amada irmã? Não falta muito. Falta muito pouco para o Evangelho ser cumprido. Agora, nós não podemos cochilar. A guerra é ferrenha. O profeta Daniel anunciou, o Senhor Jesus Cristo veio falando, João, no seu Evangelho, no Apocalipse, veio falando. Então, tudo já está cumprido. Falta muito pouco para que o Senhor volte para nos buscar. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, ele não se abrevia conforme a gente acha. Ele tem o seu tempo determinado. Não posso entrar em muito detalhe, porque isso aqui viraria um estudo. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, persevere na fé. Continue perseverando na fé. Ah, mas as tentações do mundo, é tanta tentação, é tanto problema. Continue com Deus. Continue olhando para Deus. Ah, mas fulano de tal caiu, fulano de tal caiu, fulano de tal se afastou do evangelho, agora está cantando música para o mundo, agora está fazendo isso, fazendo... Continue com Deus. Você olhe para você, olhe para a palavra de Deus. Jesus não falou que essas coisas aconteceriam? Jesus não falou que haveria escândalos? Mas Jesus disse para aquele que perseverar até o fim seria salvo. Então, por que você está querendo se afastar do evangelho, da palavra de Deus? Ah, mas a tentação é muito grande. Estou casado com fulano de tal, e fulano de tal no evangelho, eu gosto dele assim mesmo. Ah, eu estou casando com fulana de tal e ela é assim. Continue perseverando no evangelho. A Bíblia diz que o homem santifica, a mulher santifica o homem. O que nós temos que fazer é continuar perseverando até o final. Porque nós vimos ali em Daniel, ele falou, Daniel, você siga o seu caminho, então persevere. A palavra de hoje é persevere até o final. Se você perseverar, com certeza não vai ser em vão. Esse mundo aqui é um grande teste para aqueles que estão vivos. E a partir do momento
Um segundo, que ele encontra a palavra de Deus. Deve ser estudado a palavra de Deus. Deve perseverar. Jesus revelou coisas grandes no Monte das Oliveiras para os seus discípulos que nem foram escritos. Mas aquilo que deveria ser escrito, que os discípulos achou que deveria colocar no papel, foi colocado e chegou até a nossa mão. Então, eu quero deixar esta palavra para você, que ele disse em Mateus 24. Ele diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Mas aquele que perseverar, 13, até o fim será salvo. Não deixe que ninguém vos engane. Jesus não falou isso? Então, que ninguém engane você. Ah, mas essa religião tem coisas tão bonitas, tem isso, aquilo tão... Ela condiz com a palavra de Deus, meu irmão. Ela condiz com tudo aquilo que diz as Escrituras Sagradas. Se ela não diz, então, infelizmente, ela não é de Deus. Ela tem que ter começo, meio e fim. Porque a palavra de Deus ela tem começo, meio e fim. Se você vê que qualquer tipo de religião não tem isso, infelizmente, ela não tem verdadeiramente o Criador. Então que eu e você possamos perseverar até o fim. Fique com Deus e tudo de bom.